Olá, olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Débora, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou aqui no Canva para passar uma dica para vocês para organizar as etiquetas escolares, tá bom? Eu fiz um kitzinho aqui com medidas específicas e vou compartilhar com vocês como eu fiz, tá? Então eu vou criar esse meu documento numa folha 4. Então você pode vir aqui na busca, né, em criar um design, nesse botãozinho, digita 4. Dessa forma, você pode escolher um documento que já fica aí preparado para impressão, não é mesmo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em elementos e vou descer até as opções aqui de molduras. Posso clicar em ver tudo, mas a minha intenção é pegar esse primeiro aqui que é mais quadradinho e eu posso deixar ele mais retangular e tudo mais, tá bom? A etiqueta, pessoal, você tem que verificar os tamanhos que você gostaria de utilizar para compor o seu kit, né? E se você vai fazer em linhas retas, como é o caso aqui, ou se você quer arredondar, tá bom? Selecione esse elemento aqui, essa moldura, e clique aqui em cima no estilo da borda. E você consegue aqui arredondar os cantos, né? Um pouquinho menos, né? Pode fazer essa jogada aqui, essa brincadeira aqui, tá bom? Então veja o que você vai fazer. Às vezes você vai preferir fazer um corte reto e arredondar com a cantoneira. Ou às vezes você vai preferir fazer retinho mesmo assim, sem deixar redondo. Ou você prefere, ou você opta por fazer redondinho assim. Eu gosto de redondinho, às vezes eu deixo algum modelo ou outro mais retinho, tá bom? Então depende, é sua preferência no caso, né? As etiquetas que eu escolhi fazer, pessoal, são da Bluey, tá? Você pode escolher do tema da sua preferência. Então eu vim aqui pro Google, digitei Bluey, pesquisei, né? Vim até imagens. Aqui nas imagens você já consegue ver muita coisa que tem aqui com fundo, sem fundo, né? Ele PNG assim, né? Então você pode filtrar aqui em ferramentas e escolher o tamanho grande, tá bom? No celular tem essa opção também, mas são 3 tracinhos no cantinho da tela, tá? Aí você escolhe HD. Mas aqui no caso do computador é grande, então a gente já consegue filtrar algumas imagens, tá? Inclusive eu peguei essa imagem aqui, quando eu visitei o site, é o próprio site dos personagens aqui, então eu peguei as imagens daqui, a maioria delas, né? Eu cliquei na imagem com o botão direito do mouse, no caso, e abri uma nova guia para eu verificar o tamanho dessa imagem. E ela já tá num tamanho legal, em boa qualidade, tá bom? Então a maioria delas eu achei aqui, porque eu peguei algumas só, não foram muitas, né? Aí tem a irmãzinha dela e por aí vai, né? Tem os outros personagens aqui no final da página, ó. Tem a parte aqui do perfil da Bingo. Eu fiz a mesma coisa, botão direito do mouse, abrir uma nova guia. Chequei o tamanho aqui, o tamanho é bom, resolução boa, tá bom? Então eu fiz assim, dessa forma, pesquisando através do Google, tá? Peguei algumas imagens que tem esse fundo azulzinho, que são bonitinhos, né? Para que eu pudesse usar na minha etiqueta também, essas imagens são mais coloridinhas, tá bom? E também aproveitei e digitei aqui o cenário, né? Para que eu pudesse achar só a imagem, né? Como é o caso aqui essa imagem aqui que é o quarto, aparentemente, né? Tem também imagem aqui do quintal. Esse é do próprio site também, tá bom? Então você pode filtrar as imagens dessa forma. E depois que eu baixei tudo que eu queria relacionado ao tema da Bluey, em uploads aqui eu trouxe pra cá tudo que eu achei que deveria ter aqui para eu montar alguma coisa, tá bom, pessoal? Então eu vou selecionar essa minha moldura, vou clicar aqui em cima em posição, tá bom? E vou em organizar para chegar até o tamanho aqui, largura e altura, tá bom? Nesse caso da minha primeira etiqueta, eu vou deixar ela 9 por 6. Então, eu deixo 9 centímetros por 6. E ele já fica no tamanho que eu quero. Se eu jogar esse tamanho na minha folha, né? Vamos organizar ele aqui. Depois eu faço isso daqui, seleciono, deixo eles lado a lado, né? Então, deste tamanho, pessoal, 9 por 6, cortando com a reguinha e o estilete, eu consigo fazer 9 unidades, tá? Se eu for precisar recortar, fazer um corte especial na máquina, eu vou reduzir essa quantidade, eu vou deixar somente 6, tá bom? Porque na máquina de corte, vou inclusive virar assim. Daí eu deixo mais centralizado 6 etiquetinhas aqui. Eu tenho que deixar um espaçamento entre elas, tá bom? E depois vai a marca de registro
nos cantinhos e perde um pouco de espaço, tá bom? Então, de repente, eu consigo fazer 6 ou 7 unidades, contando com a margem de corte se eu for fazer na máquina, tá bom? É mais ou menos assim, eu perco um pouco de espaço, tá? Como no ano anterior eu fiz diversas etiquetas onde o personagem ele vem para fora da moldura, eu optei por reduzir a quantidade, né? Por exemplo, eu posso fazer uma etiqueta assim, que o personagem ele salta aqui para fora, tá bom, pessoal? Então ela acaba ficando um pouco maior. Eu não faria assim, né? Desse tamanho, né? Faria mais pra cá, ó, só deixando passar um pouquinho da orelhinha ali da mãozinha. Mas como eu gosto de oferecer esse estilo também, depois eu corto na máquina e pode ocupar um pouco mais de espaço, tá? Então eu vou vir aqui para a ferramenta texto aqui do ladinho, vou inserir um texto e vou colocar aqui o tamanho 9 por 6 centímetros. São 9 unidades por tantos reais. Então você vai fazer dessa forma aqui. E aqui eu crio o meu primeiro molde de etiqueta, tá bom? Então agora eu venho aqui em Upload, né? Onde eu já separei as imagens que eu quero utilizar. Vou pegar uma imagem aqui que já tá pronta e vou reposicionar ela somente aqui, ó. Vou deixar eles mais na lateral, que aqui sobra o espacinho para colocar o nome da criança. E eu já posso fazer isso, né? Vou usar a ferramenta texto também e vou escrever o nome da criança. Coloco aqui, ó, Beatriz, por exemplo. Coloco aqui, posiciono, escolho uma fonte, né? Vou escolher uma fonte aqui que eu usei recente, deixa eu ver. Eu escolhi uma fonte certinha, né? Aí essa fonte eu posso formatar colocando um efeito e mudando a cor. Então eu posso mudar a cor aqui em cima e depois eu posso adicionar o efeito. Aqui em efeito você consegue colocar o contorno, né? Então aqui em cima em efeito, contorno. O contorno eu vou deixar branquinho, que o próprio logo do desenho da Blue, ele tem esse contorno branquinho ao redor, ó. E fica bem bonitinho, né? E esse segundo ano eu posso reduzir o tamanho dele para ficar diferente do primeiro e posso trocar a cor e colocar um azulzinho de repente. Colocar um pouquinho mais forte esse azul. Depois eu vou duplicar essa forma mesmo, essa moldura, né? E vou definir o tamanho que eu gostaria, né? Vou colocar aqui, ó, 8,5 por 5 de repente. E dou um Enter. Aqui tá 8,5 por 5. Eu vou adicionar uma página, tá bom, pessoal? Clicar nesse botãozinho adicionar uma página. Só para eu verificar quantas etiquetas eu consigo fazer aqui desse tamanho. Eu vou posicionar lado a lado, né? Vou puxar assim, ó, dessa forma. E vou centralizar, vou ver se sobra uma margem boa ao redor para não pegar na minha impressão, né? Inclusive eu posso pegar e rotacionar isso daqui para ver qual é a opção que serve mais, né? Às vezes assim me possibilita colocar mais, tá bom? E fazer testes daí para ver o que serve mais ou não. Aqui eu tenho 12 etiquetas. Então eu consigo fazer 12 etiquetas desse tamanho aqui, ó. Deixa eu puxar uma para cá. Então eu venho aqui da mesma forma e coloco o texto. Essa minha etiqueta, ela tem 8,5 por 5. E aqui eu consigo fazer 12 unidades por X valor. Esse X valor aqui, ó, R$20. Então, 9 etiquetas é R$20, 12 etiquetas é R$20. É um valor que você vai definir com base na sua realidade aí, de acordo com os seus materiais, como você vai fazer, como você vai imprimir, tá bom, pessoal? Leve tudo em consideração para você precificar. Aqui eu tô dando um exemplo do que eu acho na minha percepção aqui na minha região, tá bom? Aqui eu só joguei o texto em cima da imagem, mas eu posso clicar em Upload, escolher o fundo que eu gostaria de usar para trabalhar, né? E dar uma incrementada com outros elementos. Para isso eu clico aqui em Elementos, eu vou voltar aqui um pouquinho, né? E vou escolher as formas básicas e vou pegar essa forma com o canto arredondado ou quadradinho mesmo, que depois a gente consegue mexer nesse arredondado, né? Então eu pego essa forma básica aqui, vou deixá-la retangular e vou encaixar aqui, ó, em cima dessa. Vou deixar ela branquinha. Então eu troco a cor, seleciono a forma, tem a cor aqui em cima no computador, né? Caso você esteja no celular, os menus são na parte de baixo, né? Os menus. Então eu vou deixar dessa forma mais ou menos para criar um efeito diferente dessa daqui. Vou reduzir a transparência dessa minha forma. Deixar ela semi-transparente assim, ó. Ela já vai ficando diferente da primeira, né? Vou duplicar essa forma de novo. Dessa forma eu consigo dar uma incrementada nessa etiqueta, né? Ao invés de deixar ela com transparência, eu vou deixar normal.
Opa, normal aqui, no 100%. Vou colocar uma borda para ela. Então, seleciona a forma, vem aqui em cima nessas linhas, estilo da borda, coloca uma bordinha. Vou deixar ela pontilhada desse jeito. Vou posicionar em cima da outra e vou reduzir um pouquinho para que ela fique com um efeito de contorno interno, tá bom? Mais ou menos assim, afastadinho da margem mesmo. Vou mexer no arredondado dessa forma. E vai ficar assim, ó. Aí eu centralizo tudo isso daqui. Não vou deixar preto esse traçado, vou deixar um tom de azulzinho, né? Mas não esse do preenchimento da borda, né? O contorno da borda é aqui, que é a cor da borda. Eu clico nela e deixo um tomzinho de azul aqui que combine também, ó. Vou deixar um pouquinho mais claro até. E aqui eu crio outro estilo de etiqueta, tá bom, pessoal? E agora eu posso vir aqui e colocar um personagem PNG de repente, ó. Pegar essa imagem aqui, vou reduzir ela e vou jogar pra cá. Quando você tenta jogar, a imagem ela quer entrar no lugar do plano de fundo, tá bom, pessoal? Para isso não acontecer, enquanto você estiver manuseando, seleciona essa moldura aqui do plano de fundo e bloqueia ela no cadeado, ó. Clique em bloquear, né? Quando você seleciona esse plano de fundo, também tem os 3 pontinhos aqui que você pode bloquear aqui por essa opção, tá? Aí quando você bloqueia, se você for arrastar o personagem aqui em cima, ele não vai encaixar mais no fundo, tá bom? Ele fica solto aqui, porque você bloqueou essa forma por enquanto. Depois que você terminou de fazer, para você mover essa arte toda, você tem que desbloquear, tá bom? Então, seleciona o plano de fundo de novo, clica no cadeado para liberar, né? Aí você consegue mover tudo junto, tá bom? E eu posso criar esse estilo de etiqueta que é diferente desse que eu só joguei o texto em cima da imagem, tá bom? Aqui eu já criei uma bordinha e tudo mais. E nesse personagem eu posso criar uma sombra nele, né? Então eu posso selecioná-lo, clico em editar imagem. Vou deslizar aqui para baixo para encontrar sombras, né? Quando eu encontro as sombras, eu posso escolher brilhante ou outra opção projetada, né? Eu vou pegar brilhante que fica no contorno todo da imagem, né? E clica de novo para abrir as configurações. E nessas configurações você vai decidir se você quer uma sombra escura em preto assim mesmo ou outro tom, tá bom? Você pode até reduzir ela, o desfoque, a transparência dela para ficar bem sutil. Eu vou deixar branco só para dar uma iluminada ao redor dessa imagem desses personagens, tá? Vou diminuir o desfoque, vou deixar mais visível essa transparência aqui e o tamanho no 3 aqui, ó. Vou deixar essa configuração só para dar uma iluminada ao redor dessa imagem, tá? E clico em aplicar. Depois eu faço a mesma coisa, só colocar o nominho e a série da criança, o nome do professor, se for o caso, né? E por aí vai, pessoal. Então você vai criar mais um, né? Por que a gente faz medidas aproximadas assim? Porque às vezes o cliente ele quer mais quantidade e você reduz o tamanho, então, para oferecer essa opção com mais quantidades, né? Às vezes ele precisa de 10, aqui você tem uma opção que tem 12, né? Às vezes ele precisa de 8, aqui tem uma opção que tem 9. Por isso que a gente faz uma brincadeira com os tamanhos assim, para oferecer maior quantidade pelo mesmo valor, só que em tamanhos diferentes, tá bom? Né? Há quem prefira montar um kit específico, pessoal, e fechar o valor daquele kit. Eu vou vender por quantidade, tá? Mas normalmente, para mim, funciona fazer desta forma. A pessoa pega 9 dessa, porque é o suficiente para etiquetar coisas maiores. E de repente ela escolhe um menorzinho para fazer os menores, tá bom? E aqui no meu kit, pessoal, se vocês observarem, eu fiz as minhas quantidades com os meus tamanhos, tá bom? Então essa daqui é para lápis número 2, por exemplo, são 10 unidades desse tamanho, tá? Aqui eu tenho as etiquetinhas menores, que eu posso fazer com 2,5. Se eu for cortar na máquina, eu consigo usar uma quantidade dessa folha. Se eu for cortar manualmente, eu consigo usar outra quantidade. Mas enfim, eu sempre coloco uma margem de erro, inclusive nos meus trabalhos, no caso de etiquetas, assim, pessoal, para que se sair uma impressão ali borradinha no final da página e pegar 2 ou 3 adesivos, eu consigo descartar, tá bom? Então eu trabalho com essa margem de segurança. Às vezes vai jogar na folha aí, você consegue colocar mais que 50 unidades, né? Por exemplo, eu consigo de repente cortar na máquina 55, mas eu coloco deixo esses 5 como margem de erro e ofereço para o meu cliente isso daqui, porque erros acontecem tanto no momento da impressão, que falha no finalzinho ali, alguma coisinha acontece,
como no momento do corte, se for na máquina ou manual também às vezes pode ocorrer, né? E aqui na etiqueta que é mais retinha também é a mesma coisa, eu deixo uma margem de erro. Pode servir mais de 60 unidades, mas eu deixo uma margem de erro caso algo aconteça. Se não acontecer, eu mando para o cliente mesmo assim. Se acontecer, fechou, eu fechei com o cliente essa quantidade aqui, tá bom? Então eu fiz esse kitzinho aqui no Canva, nas medidas reais, então... Mas eu já deixo aqui preparado, né? Preparado aqui, para que depois eu for trocar o tema e for usar o mesmo estilinho aqui, eu só vou trocando os padrões de fundo, né? Eu posso duplicar essa página, aí eu venho aqui nessa página que eu dupliquei na parte de baixo, eu faço a mesma coisa, pesquiso as minhas imagens e só vou fazendo as substituições, né? Eu quero fazer de unicórnio aqui, por exemplo, então eu só venho substituindo o que tá aqui e eu sigo esse mesmo padrão de etiquetas que eu tenho, porque eu vou criar esse kit e eu não vou fugir desse padrão aqui, tá? E dessa forma eu faço, ó, vou trocando os elementos aqui, vou trabalhando com outros temas e consigo usar esse mesmo moldezinho que eu fiz aqui dentro do Canva, tá bom? Então dá para fazer isso, eu acho que facilita bastante a nossa vida fazendo dessa forma, ó. E eu consigo fazer os personalizados de forma mais ágeis, assim, a partir de um kit que eu já tenho, tá bom? Montou tudo certinho, o que a gente pode fazer, né? Vocês viram que eu fiz um post no Instagram com um caderno? Essa aqui é a foto real do caderno, só que eu tirei o fundo dele, né? E coloquei uma sombrinha aqui ao redor dele e joguei aqui. E fiz um post pro Instagram. E comentei com vocês que eu fiz 3 estilos de imagem para fazer na mesma publicação. Essa não contém nenhum valor, então fica aí a temporal. Essa já contém um valor específico e aqui tem um valor de oferta, tá bom? Então, quando eu faço a publicação lá no Instagram, eu vou deixar essa em primeiro lugar, aparecendo na mesma publicação. Depois que a pessoa deslizar para o lado, ela acha as outras, né? Então, quando passar o prazo da validade da minha oferta, eu tiro esse post aqui, porque esse valor não estarei praticando mais. Depois eu deixo só essa publicação aqui com valor cheio. E depois que passar a época escolar, para não ter situações no futuro de valores antigos postados na minha página, eu vou excluir essa daqui também e acabo ficando só com essa que não tem valor nenhum, tá bom? Não tá marcando aqui o valor específico do produto daí. E agora, para minhas etiquetas escolares, eu vou fazer da mesma forma. Vou criar um postzinho bonitinho assim, para que fique mais organizado, para que contenha todas as informações necessárias para o cliente já bater o olho e enxergar essas informações, tá bom? Aqui no Canva mesmo, pessoal, quando você está na telinha inicial, tem essa região aqui, ó, redes sociais, né? Na verdade, todos que você clica, você consegue abrir documentos específicos, né? Então, vamos para a rede social. Eu tô fazendo um post pro Insta, mas você pode querer fazer um post pro Facebook, um Stories, alguma coisa para postar no WhatsApp, tá bom? Veja o que você quer, alguma coisa pro Reels e aí vai. Eu vou criar um post pro Instagram, um post estático mesmo, normal, não será vídeo, nada, né? Então, clico nesta opção. Eu cliquei nessa opção, né? Mas é claro que é um atalho aqui na frente, você tem o tamanho certinho, mas você pode criar um design e escolher aqui na lista, né? Post para o Face ou post para o Instagram, que vai abrir da mesma forma esse documento aqui quadradinho, tá bom? No caso do Instagram. Então, eu crio esse documento quadradinho, que eu sei que vai ficar exatamente do tamanho da publicação lá no Instagram. Isso facilita muito que já fica encaixadinha a sua imagem dentro do formato do Instagram, né? E eu vou entrar no site Freepik, tá bom, pessoal? Entra no site Freepik aqui no caso. Você pode digitar aqui, ó, mockup escolar, ó. Mockup escolar ou material escolar, lápis, depende do que você quiser, né? Filtra por gratuito aqui, que eu acho que é mais fácil, né? Você nem precisa estar logado para baixar. Você tem um limite diário de 3 downloads, parece, né? Quando você não tá logado. Mas qualquer coisa é só você fazer o login e entrar aqui no site certinho com o seu e-mail, tá? Então, eu filtro os gratuitos e vou pesquisar qual é o mockup que eu gostaria de utilizar. Ó, esse daqui tá super legal, que tem uma folha de caderno, por exemplo. E você pode jogar as imagens da sua etiqueta aqui em cima, né? Tirar esse nominho daqui e jogar as etiquetas aqui nesse fundo. Ou você pode pesquisar mockup folha escolar, né? Aí você pega uma imagem específica que já contém essa folha, né? Quando a folha tá assim mais
mais crua para você jogar suas etiquetas ficará melhor, tá bom? Então você pode fazer essa busca aqui, tem inúmeras imagens, uma mais linda que a outra, que vai chamar atenção quando você publicar, tá bom? Então faça isso, ó. Essa aqui tá uma graça, por exemplo, fica belezinha para você fazer o seu mockup. O mockup que eu tô falando aqui, pessoal, é jogar uma imagem de fundo somente e organizar ali nessa folha, né, nessa imagem, tá? Como essa, né? Essa imagem ela tem cores legais e dá pra gente usar essa área branca para colocar nossas etiquetas para divulgar, né? Então faça isso, pesquisa aqui, tem inúmeras opções, né? Veja uma que seja mais larguinha assim, ó. Se você pegar uma muito alta assim, não vai servir lá no quadradinho do post do Instagram, tá bom? Então pega uma que tem uma área maior para ficar quadradinho ao redor. Essa inclusive tá bem bonita, né? Mas pega uma que você sabe que vai fazer um quadradinho aqui depois, então pega ela mais retangular, é isso que eu quero dizer, tá? Aí já aqui no Canva, você vai fazer o upload para cá da mesma forma que você faz com os personagens que você baixa para desenvolver na etiqueta. Eu separei aqui um mockup, né? E vou separar ele para utilizar. Eu posso prender ele ao fundo da página, depois puxar ele assim, ó. Eu posso desprender ele aqui e esticar de forma manual, assim eu consigo deixar do tamanho que eu quero. Se eu quero que corte um pouquinho o compasso aqui, ou se eu quero que esconda um pouco o estilete aqui em cima, veja como que você prefere deixar. Aí eu cliquei aqui em elementos para fazer o meu e digitei aqui, ó, brush. E essa pincelada, né? Então eu clico em ver tudo. Escolho uma das opções aqui, ó, que eu gosto dessas imagens que tem ruído ao redor. Coloco ela aqui, vou para minha ferramenta texto. Vou inserir um pouco de texto e escrevo etiqueta escolar. Digitei essa informação e eu vou configurando dessa forma, ó. E vou organizando assim. Aí o que você pode fazer? Você vem nesse arquivo que você criou as suas etiquetas. Eu vou agrupar ela aqui já. Por exemplo, vou copiar e vou colar aqui. E antes de mexer no tamanho, eu vou ter todas as minhas etiquetas nessa folha. Depois eu seleciono todas elas e mudo o tamanho junto, tá bom, pessoal? Para ficar na proporção, senão vai ficar esquisito você diminuir essa assim e essa assim de forma livre, aí o tamanho não vai bater com a imagem. De repente você deixa essa daqui um pouco maior que essa, só que na escrita tá dizendo que essa aqui é maior, então fica confuso, tá? Então vamos deixar no tamanho original. Aí eu seleciono todas elas para depois mexer no tamanho, para elas ficarem na proporção. E daí eu batendo o olho aqui, eu vejo que essa é a maior, essa é a segunda maior e essa é a terceira, né? Essa é a menorzinha. Então eu tenho uma pequena, uma média e uma grande. Batendo o olho eu já enxergo a diferença de tamanho delas, tá bom? Então toma cuidado com isso. E depois eu vou organizar aqui, ó. Depois eu posso voltar em elemento também e colocar aqui, ó, preço. E tem muitas etiquetinhas aqui de preço também, né? Vou colocar aqui, ó, uma etiqueta dessa daqui. E eu vou inserir um texto. Depois eu posso mudar a fonte, o tamanho, a cor, né? E coloco aqui que o kit X valor... eu coloquei 20 aqui no exemplo também, né? R$20. Coloco em destaque isso daqui. O meu preço, né? Você pode usar o splashzinho aqui, fica legal também, né? Eu separei esse daqui inicialmente, eu gostei dele, mas acabei não usando. Mas daria pra você colocar o valor aqui, ó. Em cima dele ia ficar legal também, né? Vou deixar branco pra ficar destacado. Eu faço isso daqui, ó. Por exemplo, deixo o valor bem destacadão. Aí eu faço mais um texto aqui e coloco as minhas condições, né? Pix antecipado. Aí como que será a entrega? Terá taxa de entrega? Taxa de entrega ou sem taxa de entrega? Aí você já coloca aqui. Então você coloca essas informações aqui no cantinho para conter já também na sua arte, tá? Então aqui no cantinho você pode formatar certinho, deixar bem organizadinho aqui, informações relacionadas ao pagamento, à entrega, a tudo, né? Tudo que você achar relevante, e depois você coloca aqui o arroba do seu Instagram, o arroba lá do que for. Se você quer colocar o seu telefone, você pode pôr aqui embaixo também, para que a pessoa possa entrar em contato, né? Mas você faz um mockupzinho aqui, algo mais apresentável.
né, para o seu cliente, para que ele bata o olho e já consiga enxergar as informações todas, tá bom? Aí o meu mockup, pessoal, ele ficou mais ou menos assim, né? Então aqui eu coloquei etiquetas escolares em qualquer tema, coloquei aqui em cinzinha mais claro, e nessa quantidade o valor é tanto e o tamanho é este. Aqui eu repeti essa informação também, que vem tantas unidades por esse valor, tá? Então fiz dessa forma e deixei mais em preto aqui, numa cor mais chamativa, né? Os valores. Então aqui é o meu preço promocional, válido até essa data específica. E aqui contém todos os tamanhos. Para mim sempre funcionou fazer dessa forma, tá bom? Então eu coloco aqui, ó, quantidade 4,5 por 5,5, vem 16 unidades por R$15. Os meus clientes sempre entenderam, tá bom? Mas vale a pena bater um papo com eles também sobre isso daqui, né? Eu sempre explico também, ó, se você pode escolher a etiqueta 9x6, são 6 unidades por R$15, né? Então é referente a cada tamanho, o valor de R$15 é referente a quantidade específica naquele tamanho, tá bom? Senão o cliente vai achar que tudo isso que tá na folha é R$15, tá? Para mim funciona assim, dessa forma, mas avalie aí o que para você funcionará, tá bom? Então esse é o meu preço promocional, é o meu post 1 lá pro Instagram. O segundo é esse daqui que tem o valor cheio, que será R$20, tá bom? Então aqui eu troquei o valor de 20, aqui ó, tá 15, né? Perto do tamanho da etiqueta. E no meu terceiro post eu deixo sem o valor e deixo aqui, mantenho as informações do tamanho, quantidades, tiro os valores e escrevo aqui embaixo, faça o seu pedido agora. E depois, feito tudo isso, pessoal, é só você compartilhar aqui, baixar, escolher a opção do formato de imagem. Eu gosto de usar JPG nesse caso, né? Pego o JPG aqui, salvo os meus 3 posts aqui. E é só publicar nas suas redes sociais. E é dessa forma que eu faço, pessoal, bem tranquilinho aqui através do Canva. E se você quiser fazer outro tema para divulgar também, fazer um tema que seja mais rosinha, com itens de menina e tudo mais, tá bom, pessoal? Dá para fazer esse tipo de publicação também. Mas como eu já postei um caderno de unicórnio, eu quis fazer a etiqueta escolar com um tema mais pro azul mesmo, né? Senão a minha rede social lá vai ficar toda rosa ou toda azul. Então, para variar um pouco o visual da página, tá bom? E pessoal, e essas etiquetas menores, assim, que vem em grande quantidade, tirando essas aqui que tem menos de 20, dá para manter um desenho só, né? No caso aqui ainda eu faria o desenho da Bingo, que é a outra personagem aqui, a irmãzinha dela, para variar, né? Faria um pouco dela, um pouco da outra, se o cliente quisesse, né? E nessas menorzinhas dá para oferecer ao cliente uma variedade de modelos, né? Você pode entrar em contato com ele e falar, ó, desse menorzinho aqui são uns 3 desenhos diferentes, ou 2, porque eles vêm em maior quantidade, daí dá para variar um pouquinho esses desenhos aqui para ficar mescladinho, tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, dicas, muitas diquinhas para vocês montarem o kit de divulgação de vocês para colocar nas redes sociais, mandar para o seu cliente, né? Um kit que visualmente fica agradável para o cliente escolher a etiqueta dele, né? E passar dicas aqui de como você montar suas etiquetas, definir a quantidade que vai para cada tamanho, tá bom? E era isso, tá bom? Se inscrevam no canal, deixa joinha, deixa comentário, qualquer dúvida a gente troca a ideia, né, pessoal? Porque com base nessa troca de informações a gente vai evoluindo aqui no nosso trabalho, tá bom? Tanto eu como vocês aí. Agradeço demais e até o próximo. Beijo, valeu, tchau, tchau!